Olá, tudo bem? Mais uma semana se iniciando, né? Finalzinho de mês, muito cuidado, muita cautela. O mercado demorou pra andar hoje, foi uma coisa meio lentinha, deu umas violinadas e lá pelas 11h30 começou a andar. Então eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. E vou te mostrar também uma técnica diferentona, bem diferentona, pra operar em ticks. Se você já tem uma base sobre a renda variável, operou como pessoa física, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, aprenda o fundamental. Esse é o core do meu setup, totalmente de graça, totalmente 0800, um monte de gente gosta disso, não tem nenhuma pegadinha, não tem que pagar nada. Vou mostrar os conceitos de choque BOS em confluência com os setups de Joseph James, muito interessante. Agora, se você não sabe nada sobre renda variável e quer entrar nesse incrível e arriscado mundo, dê uma olhadinha na minha playlist. Eu tenho uma playlist chamada Como se tornar um trader, do 0 ao 100. Eu falo sobre como abrir a conta, como CPF para operar na B3, plataforma, corretora, mindset, criar sua constituição de trading, que é muito importante, e principalmente os setups que eu utilizo para operar em ticks. Dito isso, vamos para as notícias de amanhã. Vamos lá. Suquinho de limão, delicioso, geladinho. Temos para amanhã, 9 horas da manhã, IPCA 15 acumulado de 12 meses. E o mensal, às 9 horas da manhã, né? Depois nós temos a confiança do consumidor, muito interessante. Notícias de 11 horas, segundo Joseph James, são notícias de alto impacto. E qual é a razão de eu sempre apresentar as notícias aqui? Notícias são ruídos. Notícias são violinadas, notícias são loss. Então a gente fica fora de notícias importantes e a gente opera o pós-notícia, o reflexo dessa notícia no mercado. Por isso que eu falo sobre isso, tá? Dito isso, vamos para o 60 minutos, a mini índice, lindão. Tá aí ele, ó, bonito, lustroso, inoxidável. Ele segue fazendo um movimento interessantíssimo, quebrou uma estrutura ainda importante, temos a mudança de característica nesse preço. Se ele continuar dando prosseguimento a esse movimento, ele vai completar as duas pernas de pullback que eu falei hoje na live, de hoje, de segunda-feira, e ele completou durante o dia as duas pernas de pullback de sexta-feira, além de fechar o gap, que eu falei que ele não tinha fechado. O gap de 8 de abril, que ele não tinha fechado, então ele fechou esse gap aqui. Completou esse movimento. Completou as duas pernas. Pode fazer as outras duas pernas? Sim, tá ficando muito baixo. E qual é o legal disso aqui tudo? Segue comprador, pra mim segue comprador. Isso aqui é só a realização, só pullback. Isso aqui é interessante, ó. Esse ponto aqui é um ponto interessantíssimo que a gente precisa prestar atenção. Tá vendo? Deixa eu tirar os estudos. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu dar uma olhada num ponto muito importante. Esse ponto aqui é importantíssimo. A média de 200 dos 120 minutos, importantíssimo. Se esse cara perder essa média de uma maneira muito porrada, sim, entramos no inverno aí para um pullback bem mais longo do que eu imaginava. Se ele se manter dentro dela, ou seja, tá vendo que ele tá fazendo aqui os conceitos de choque BOS, né? Passando por cima, ele muda a característica, quebra a estrutura, muda a característica do preço nesse ponto aqui, quebra a estrutura aqui também, e mudaria a característica do preço. Mudaria a característica do preço naquela altura ali, no Czinho ali, né? Ali, ele passaria a ser comprador de novo. Então, o que a gente está esperando desse movimento aqui? Se a gente quiser ser comprador para um reteste de fundo, para efetivamente ele vir atacar com tudo aquele topo lá. Cara, a gente precisa que ele pare de cair nesse momento aí. Precisa parar aí. Tá vendo que ele tem uns priors aqui interessantíssimos, ó? Aqui tem prior, ó. Tem prior legal. Aqui tem prior legal, ó. Você precisa parar aí. Pode até vir um pouco mais baixo, se ele quiser dar uma compensação maior ali, pode vir mais baixo, não tem problema. Mas ele precisa parar aí. Se ele não parar aí, nos 120 minutos a gente tem duas pernas de pullback grandonas aqui que ele pode fazer. Então ele acabou de fazer uma. Precisa voltar na média de 21, né? Então, para efetivamente ele parar, ele precisa voltar aqui, ó. Aí a gente vai ter essa perna, que foi bem parruda. Então se ele faz um pullback nessa região, ele vai ter uma segunda perna para baixo. Ele pode fazer isso se ele se manter abaixo da média de 200. Porque ele fazendo esse movimento, cara, a média de 21 vai cruzar de 200. E aí é invernada mesmo, e aí é pullback longo. Então tem que ficar de olho nisso. Agora, se esse cara aqui volta daí, parou aqui, muda a característica do preço, faz um pullback nela e toca ali reto, aí sim. Aí a gente faz um movimento, quebra da estrutura, um tempo maior. Aí sim, aí beleza. Aí ele pode retestar esse topo aqui, facilmente. Chegar nessa altura aqui. Obviamente que ele vai passando por priors, né? Tem prior aqui, tem prior aqui, tem prior aqui, outro prior aqui, mais outro aqui. Então tem vários níveis, ele não vai de primeira, a não ser que ele seja muito louco mesmo. Engate uma primeira, como ele fez aí outros tempos. Vamos dar uma olhada no diário só, vou tirar aqui o... Ó, tá vendo? Então aqui no diário a gente já poderia aplicar essas duas pernas de pullback aqui, ó. Então se ele viesse mais, ele poderia vir até essa região aqui, esses priors ou border blocks, você escolhe. Tá, olhando o diário, ainda acredito que ele possa fazer um pullback maior mesmo, tá? Mas vamos ver. Vamos ver, todo dia é diferente, todo dia ele faz um movimento diferente. Todo dia ele faz o driblezinho da vaca dele. Nossa, cara, ó, eu vou te dizer, cara, esse Profit, mano, cada atualização que sai, ele fode com tudo, com perdão da palavra. E bagunçou tudo que eu fiz, todos os meus estudos. Não sei por que ele faz isso, cara. Será que teve a rolagem de contrato, alguma coisa? Eu não lembro. Olha isso aqui, o que isso aqui tá fazendo aqui? Eu não sei. Não sei se eu marquei esse ponto aqui. Acho que eu não marquei, cara. Acho
Não marquei, vou deletar. Não sei o que ele tá fazendo ali. Vamos para off. Minha mantive 5 mil tickets. Índice. Tentamos aqui, ó. Tentamos, não dá pra dizer que nós não tentamos. Tentamos aqui nesse ponto aqui, ó. Tentamos vender, não deu certo. Vendi, realizei, break-even, tchau. Comprei, realizei, break-even, tchau. Eu desisti, né, cara? Isso aqui deu 13,5%. Show. Não quis fazer. Fiquei esperando o movimento. Tava louco pra entrar em campo. Não fazia. Só que não é um tipo de movimento agradável. Entendeu? Não. Fala nisso. Vamos chamar atenção aqui para um ponto importantíssimo. Por que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então, por que a gente olhou 60 minutos e o diário? Pra gente saber a direção primária desse ativo. E a gente vai tentar operar nessa direção sempre, né? É compra, mas ele só tá vendendo, beleza? Vamos vir ao contrário. Pode ver que a venda, ela vem muito amarrada, tá vendo aqui, ó? Ele vende violina, ele vende violina, ele vende violina, vende violina, vende violina. Aqui que ele resolveu fazer um movimento legal, mas ele vai lá em cima de novo. Vai lá em cima de novo. Por quê? O sentido primário é da compra e não da venda. Então ele vem mais, é mais brigada essa história. E na livezinha eu tava falando sobre a segunda perna de pullback aqui de hoje, né? Então ele fez até aqui, faz um pullback aqui na média 21, a gente joga ela lá e ele vai até lá, ó. Quase foi lá, né? Eu vi algumas pessoas comemorando aqui esse movimento aqui. Nossa, ele virou pro alto, ele veio com tudo. Meu Deus, é compra, é compra, é compra. Toma. Não é compra. Ainda tá compensando. Olhando os últimos movimentos desse carinha aqui, cara, a gente consegue identificar pontos importantes que ele tá sendo espremido, tá vendo? Então a mudança da característica do preço só vai ser aqui, nesse ponto aqui, quando ele chegar nessa altura. Ele quebrou a estrutura para dar prosseguimento à venda, fez um pullback. Se ele quebrar esse ponto aqui, tá até mal colocado. Se ele quebrar este ponto aqui, nessa regiãozinha aqui de novo, fazer um pullback, eu queria que ele fizesse um pullback na média de 21. Seria o mais sensato para vender de novo, para vender mais alto, né? Próximo desse prior aqui, desse order block aqui, e prior swing. Ele vem, volta e toca ele reto. Ou faz um movimento contrário e segue subindo. Pontos importantes, bem importantes. Então, quebra essa estrutura aqui, o último pivô validado fica lá em cima, né? Só que daí ele perde esse fundo aqui, quebra essa estrutura aqui, a mudança da característica do preço seria aqui, quebra a estrutura aqui, tá vendo que ele tá fazendo cada vez candles menores, e aí ele morre nesse ponto aqui, né? Então aqui, quando ele quebra essa estrutura aqui, o último pivô validado desse ponto aqui é aqui, ó. Então se esse cara aqui amanhã abre num gap de alta e faz um pullback, a gente começa a olhar por compra. Faz um pullback aqui, entra mais pra cima, vai lá embaixo e aí toca ele reto, isso aqui chama crown reversal. Isso aqui atrai a venda e ele compra. E aí ele vai pro sentido de mercado que a gente quer, né? A minha intenção hoje era comprar por aqui, ó. Primeiro eu ainda falei na live lá do Garrett, ó, vou comprar aqui. Eu falei, tô com medo, cara, ele não tá segurando na VWAP, depois eu compraria aqui. E tu viu que ele não abriu a operação, né? Porque ele era venda. Acusa na VWAP. A VWAP é fantástica pra fazer esse tipo de operação, cara. Esse setup que eu faço aqui de ticks é fantástica. Testa a média de 21, testa a VWAP, tenta uma, tenta duas, pode ver. O Joseph James sempre fala sobre isso. Testa uma, testa duas, testa três, acima da VWAP, testa 4, 5, 6, capaz. Não tive muito estômago pra esperar, o volume financeiro tava ruim, quando ela resolveu andar já tava tarde demais, aí não vale a pena. Como tem a super quarta, esse cara pode simplesmente fechar esse movimento, quem sabe amanhã, que abra num gap de alta ali, ó, faça esse movimento, perca o fundo, vá lá embaixo, cumpra com o objetivo dele da segunda-feira, das duas pernas de pullback, anda um pouquinho mais, 120, 140%, chama vendedor pra fazer a função, vendedores entram, aí ele vem ver. Esse é o grande perigo de a gente vender muito baixo, né? Tem chão pra andar? Tem chão. A gente viu lá no diário, viu nos 60 minutos que tem chão. Mas essa região tá próxima da média de 200 aí dos 120 minutos. Já perdeu a dos 60 minutos. 120 minutos é bem poderosa às vezes. Então vamos ficar de olho pra ver o que dá pra fazer aqui. Tá muito baixo. Se for pra vender, tem que vender mais alto. Tem que esperar essa violinada dos 60 minutos. Tem que ir lá em cima, violinar, chamar o comprador, mudando a característica do preço. De preferência com a POAP passando por aqui assim, tá ligado? Aí ele vem, diz que vai pro alto, não consegue mais romper o topo. Tenta romper de novo, perde. Faz o pullback, ó um prior swing aqui, ó. Olha a entrada, pra ele retestar fundo. Olha a entrada pra ele retestar fundo, pra ele fechar as duas pernas de pullback. Quiçá andar mais um pouco. Aí tu faz um trade só, cara. Aí de repente ele chega ali embaixo e completa esse movimento aqui. Aí ele vem aqui, retão. Completa esse movimento aqui e entra num range. E perde fundo, e rompe topo, e vem pro meio. E entra nesse range aqui, esperando a super quarta. Aí tu faz um trade só, cirúrgico, na veia, direcional. Isso. Não tem mais nada pra falar sobre isso. Vamos para os 60 minutos e vamos para o mini dólar. Bandidãozinho. Segue no canal. Segue naquele range, lembra? Tentou invadir, não fez mais nada. Hoje foi um dia que não fez praticamente nada, né? E aqui o mesmo ponto, sempre a mesma técnica. Quebrou a estrutura, o último pivô validado passa a ser aqui. Né? Quebra essa estrutura, vai pra baixo. Aqui, o último pivô validado. O que ele faz? Esqueci de mudar isso aqui. O profit não salvou. Ele tá salvo lá nos ticks, tá salvo. Deixa eu ver se nos ticks tá salvo. Ele que não salvou, mas tudo bem. Acontece. Quebrou a estrutura nesse ponto aqui, o último pivô validado passa a ser esse cara aqui.
Na sequência dos factos, na verdade é aquele ali, né? Deixa eu ver uma coisa que eu acho que eu fiz errado aqui. Não, é ali mesmo. Tá, muda a característica do preço naquele ponto ali. Se, caso ele queira efetivamente virar um comprador assíduo, ele precisa romper este topo aqui. Aí, o índice segue derretendo a groselha. A probabilidade desse cara retestar o fundo é muito maior do que ele efetivamente vir pra cima, né? Mas a gente tem que ficar de olho. Olha um prior swing aqui. Olha um order block lindo aqui, nos 60 minutos. Pra ele chamar comprador e vender pra retestar fundo e seguir capotando e chegar, sei lá, nesse fundo aqui, ó. Interessante, né? É a famosa violinada, que a gente tem que evitar. Uma das grandes vantagens da gente operar em ticks também é usar os stops como combustível, né? A gente observa esses movimentos e a gente sabe, ó, tipo hoje ali, cantei a pedra lá no grupo, falei na live ali, que ele era vendedor. Os caras, não, ele virou pra compra. Usa o combustível dos compradores pra vender. E aí tu enxerga isso em ticks de uma maneira mais clara, né? Mas assim, ticks, eles refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro, mas nunca direção. Direção é 60 minutos e diário. Vamos dar uma olhada no diário dele pra ver o que tá acontecendo aqui, não tô com a questão. Baixo pra caralho, não dá, não dá, cara. Tem que esperar um pullback maior desse cara. Muito baixo, cara. Muito baixo. Olha o que foi. Não, cara. Preciso tirar os estudos pra gente ver isso. Olha o que foi esse candle. Pode ser um candle de explosão, mas pode ser um candle que vai fazer isso aqui, ó. Esses bloquinhos aqui, ó. Minúsculo. Terríveis de operar. Terríveis. O índice, isso aqui costuma ser o quê? Que a gente já conhece. 13,25, exatamente. Ó. Pode fazer pros dois lados da história. Candle de explosão, já dizia Stormer. Não sei, parece que o dólar não tem volume financeiro pra fazer longos movimentos, mas ele é vendedor, né? Onde tá a média de 200? Só nos 60 minutos onde tá a média de 200. Canalzão de baixo, 60 minutos, 2025. Ótimo, monstruoso, amigão. Vamos para o off. 5.000 tickets, já tá aqui. Mini dólar. Aí, que beleza. Olha o que foi o dia de hoje, 5.000 trades. Pra contar nos dedos, candles. Pelo amor de Deus, meu amigo de Deus. Meu amigo de Deus. E aí, ó, junto dos 60 minutos, a gente consegue observar aqui os últimos movimentos desse cara aqui, ó. E olha como tá muito difícil de operar. Ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, muda a característica do preço nesse ponto aqui, quebra a estrutura aqui pra dizer que ele é comprador, aqui. Qual é o último pivô validado quando ele quebra essa estrutura e tu entra comprador aqui? O último pivô foi esse cara aqui, né? E o que ele faz? Toma! Toma, violination! Eu vou pro alto, toma, buscou a liquidez, te estopou no ponto certo. Aqui seria o ponto ideal, sim. Stop mais longo, mais perigoso. Aqui ele te estopa. Entrou, fatiou, passou, toma. Tomou ele stop. É, meu amigo. Aí ele vai lá embaixo, violination. Aí se ele quebra aqui, ó, ele vira pra venda. Aí tu fala, vou virar a mão então, né, cara? O troço me violinou de uma maneira. Aí tu vira a mão, e ele vai lá e... Violination, puff. Vai pra cima de novo. E aí aqui já não é mais a quebra da estrutura. Aqui o que que é? A mudança da característica do preço pra ele passar a ser vendedor. Pegou a visão? Aí ele segue subindo, faz um pullback, ó. Volta aqui no preço, num order block. E aí se ele quebrar essa estrutura aqui dos 60 minutos, aí vai estar legal. Só que aqui, ele pode ir lá embaixo violinar de novo. Por quê? Porque ele é vendedor a longo prazo. Ele abre um gap de baixa, vai lá embaixo, faz um pullback, segue caindo. E aí se ele não faz isso, o que que ele faz? Vai tentar voltar pra dentro desse canal aí, desse range, né? Isso é um range, não sei se vocês viram. A gente consegue ver bem um rangezinho aqui, ó. Ele é grande. Aí ele diz que vai vender, daí ele vai lá no alto de novo, daí aqui ele vai lá e toma, vem pra baixo de novo. Cara, tá muito complicado de operar esse cara aqui. Eu recomendo não operar, na boa. Mas é aquilo, se for pra operar, procura. Provavelmente, deixa eu ver a região em que ele tá aqui, só pra gente ver. Procura provavelmente por venda aqui e por compra aqui, até mesmo aqui. Quebrando essa estrutura, sabendo que tu tá contra o sentido de mercado. Se for pra sair, tu tem que sair nos lugares, nos pontos-chave aqui, ó. Order block, ó. Comprar aqui já tem um order block pesado, aqui tem outro, ó. Aqui tem outro, ó. Aqui tem outro, aqui tem outro. Vendo a complexidade desses caras? Tu vai comprar, o ideal é tu comprar aqui, né? Pra garantir escapar da violinada, né? Aí quando ele chegar aqui, tu já tá com a operação protegida. Agora, comprar aqui, por exemplo, pouco espaço pra tu salvar a operação. Aí o troço sobe, vai lá e toma, volta e vai, toma, volta e vai, toma, volta e vai. Ah, nós conhece. Nós conhece quando o mercado tá torto. Eu tô fora. Não tem mais nada pra falar. Muito obrigado. Se você curtiu esse conteúdo agregou ao seu setup, ao seu conhecimento, deixa seu like, cogite a possibilidade de me seguir. Faço projeções de segunda a quinta, após 9 horas, pra tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço lives recorrentes de segunda a sexta após meio-dia pra mostrar tudo que eu tentei fazer pela manhã, ou que eu tentei evitar pra não tomar violinada. E vamos junto nessa incrível aventura. Esqueci de falar, mas eu tive hoje 3,7% de lucro, eu tô com 57% de lucro no mês. Cheguei a ter um drawdown de 47, saí de 61 para 14%, se eu não me engano. Sim, 14%, e agora eu recuperei até 57 de novo. É um grande desafio, renda variável isso aí mesmo, mas tá funcionando. Mês passado 134%, estamos aí evoluindo. Não vou conseguir fazer a dobra exponencial dos meus contratos para maio, mas tudo bem. Maio nós vamos tentar de novo da mesma forma, fazendo esses mesmos movimentos e tentando evitar drawdowns. Mas assim, é utopia querer ser consistente em ativos futuros totalmente malucos, totalmente bipolares, piores que a minha personalidade. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem bem. Amanhã estamos de novo aí para a livezinha após meio-dia. Tchau.